crente e ele depois ele se esquece, ou ele não acredita direito, ele não estava prestando atenção na hora, aquilo não tem o valor que era para ter. Isso começou a me incomodar, porque se o pastor está se empenhando em pregar a palavra de Deus, e o que está sentado às vezes não está empenhado em ouvir a palavra de Deus, o trabalho dele é em vão. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Então, se o pastor fala a mensagem de Cristo, mas o ouvinte não ouve a mensagem de Cristo, então o trabalho do pastor se torna perdido, porque ele não ouve. E outra coisa, irmãos, o culto é de jovens, mas não existe evangelho para jovens, não existe evangelho para adultos, não existe evangelho para crianças. O evangelho é para todo aquele que está perdido. Todo Glória a aquele Deus. que pecou, ele está perdido, ele precisa do Salvador. Então a mensagem é a mesma para todos. Aleluia. Por favor, meus irmãos, abram o livro, a Bíblia de vocês, no Salmo de número 89. Ou uma coisa ou outra. Vou ler o verso 34 para vocês. Deixa só um pouco. Depois você filma um pouco, senão acho que isso aqui não vai pegar tudo, não. Salmo 89, 34. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. Aleluia. Aleluia. Eu não violarei minha aliança, tampouco modificarei qualquer palavra dos meus lábios. Meus irmãos, como eu estava dizendo a vocês, a palavra de Deus, ela é firme. Ela não muda. E nós acabamos de ler que as promessas do Senhor, elas permanecem. Que Ele não vai retirar dos lábios dele qualquer uma das promessas que Ele já fez. E nós temos todas as promessas escritas neste livro. Tem muito me preocupado também, que eu falei dos maus ouvintes, das pessoas que não se dispõem a ouvir a palavra de Deus. Mas há pessoas também que ouvem e elas não, de certa forma, elas não conseguem discernir a palavra de Deus. Elas ouvem a promessa, elas creem na promessa, mas de alguma forma elas não sabem o que fazer enquanto recebem a promessa até o tempo que ela se cumpra. É um espaço que varia. Você vê a história de Abraão, vou falar mais para frente para vocês. Abraão, quando ele recebeu a promessa que ia receber a descendência, até o nascimento de Isaac, foram aproximadamente 25 anos. Ana orou por 24 anos. Então, as promessas do Senhor, principalmente a mais importante, a de que Cristo vai voltar, são 2000 anos de promessa. E há muito tempo entre a promessa de Deus e o tempo que ela vai se realizar. Então, eu quero de certa forma, tirar da mente de vocês uma ideia que tem sido muito pregada e tem me incomodado no último tempo, que é a questão de descansar em Deus. É uma questão saudável descansar nas coisas do Senhor? É. Mas o que eu tenho percebido é que isso tem virado uma certa desculpa. Se você crê na promessa do Senhor, de repente ela demora a se cumprir, aí chega alguém para você e diz, descansa no Senhor. Aí você vai, tá certo, vou descansar no Senhor. Aí isso cria uma geração de crentes preguiçosos. Porque eles ouvem, o que eu tenho que fazer é descansar e Deus vai fazer todo o trabalho. Eu juro a vocês como eu procurei na Bíblia, descansar em Deus. E todas as vezes que eu encontrei sobre descansar em Deus, era que as pessoas morriam e iam descansar em Deus na outra vida. Não há uma passagem que diga, enquanto você espera a promessa se cumprir, descanse no Senhor. Não tem uma. Então, esse pensamento que eu quero tirar de vocês, provocando nas suas mentes um valor pela palavra do Senhor. Eu quero instigar vocês a crerem na palavra do Senhor, que vocês entendam que há sempre o que fazer. Você, a partir do tempo que você ouve a promessa, é o pontapé inicial, é a oportunidade de você empenhar, de você agir, de você tomar uma posição, e não de viver descansando como se você não tivesse o que fazer. 1 João, capítulo 2, versículo 24. Amém? Amém.
Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Aleluia. Notem que desde o princípio, não é desde o princípio, desde o momento da promessa. Você ouve a promessa e faz, pronto, agora eu vou crer nela e eu vou crer eu vou estar no Pai e no Filho também. Mas ele fala desde o princípio, desde a primeira promessa. Ou seja, desde o período de Adão, passando por Abraão, Moisés, até hoje, a Bíblia está recheada de promessas. Então, todas as promessas, desde o princípio mesmo, desde o princípio dos tempos, elas têm que ser observadas. Nós temos que estar firmados nessa promessa. Elas devem guiar a nossa vida. Elas devem ser a base da nossa fé. Antes de você se perguntar o que fazer, você tem que procurar a Bíblia e olhar qual é a promessa de Deus. Porque mesmo que você não tenha uma promessa pessoal, por exemplo, você vai arranjar um emprego em tal empresa, você tem a promessa de Jesus vai voltar. Aí você olha para essa promessa e diz, e agora? O que é que eu faço em relação a essa promessa? O que é que eu tenho que fazer? Jesus está voltando, alguém sentado do meu lado que está perdido, e aí, o que é que eu faço? Eu oro por ela, eu chamo a atenção dela, eu digo que ela vai para o inferno, o que é que eu digo? Permaneça. Aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Permaneçam na palavra do Senhor. Amém. Uma ilustração muito interessante que é de um corredor com chão de porcelanato. E esse corredor vai levar ao céu. E ao lado do corredor há grades. Só que você está bem de saúde, você está na calçada, tudo bem. Então você não precisa das grades, você só vai caminhar reto até chegar ao final do corredor e chegar no céu. Mas quando você está no meio caminho, aparece um engraçadinho atrás com um balde de água com sabão e joga a água com sabão nos seus pés. Quem já pisou em porcelanato molhado sabe que escorrega demais. E quando você escorrega, você tem grade de um lado e do outro. Então, antes de cair, você vai segurar na grade para não cair. O corredor, meus irmãos, é a palavra do Senhor. Ela vai guiar cada crente, cada um de nós. De mim, o pastor Wilson, não é de nada lá atrás, Jefferson. Todos vão ser guiados por esse mesmo caminho. Ele é estreito. E você não precisa se apoiar em nada. Mas vem alguém, às vezes são os nossos desejos, às vezes são os nossos objetivos, às vezes é o próprio diabo que nos tenta. E ele joga água com sabão nos nossos pés. É um embaraço para o caminho do Senhor. E você vai, inevitavelmente pisa, escorrega, e para não se deixar cair, segura nas grades. As grades são as falsas verdades. Nós temos que ter em mente que a palavra do Senhor ela é repleta de autoridade e de poder. Ela é a única verdade. Segurar na grade não vai levar você até o final do caminho. O que você precisa é andar de pé e ir até o final do corredor. Aleluia. Amém. Você não pode ir se segurando nas verdades paralelas, nas verdades que não são do Evangelho, e ir se puxando até lá, porque você não vai conseguir. Não foi para isso que o corredor foi feito, nem foi para isso que a grade foi feita. Quando você não consegue mais andar com seus pés firmes e se segura nessas verdades paralelas, nessas oportunidades que aparecem ao nosso redor, nós não estamos caminhando da maneira certa. Nós estamos buscando um apoio que está além da firmeza que Jesus Cristo por debaixo dos nossos pés. Então, meus irmãos, firme-se somente na palavra. Se alguém jogar água com sabão nos seus pés, se você estiver no meio do corredor, não segure nas grades. Não busque alternativas. O caminho do Senhor é perfeito. Aleluia. Espere a água secar. 5 minutinhos a água seca. E continue, mas não segure nas grades. Aleluia. Confie somente na palavra do Senhor. Glória a Amém. Deus. Certo? Amém. O que é uma promessa? Procurei uns significados de promessa, né? Na dicionário, na internet. O significado diz assim: afirmativa que se dará algo ou fará alguma coisa, compromisso oral ou escrito. O significado diz:
asseguração expressa em que se baseia determinada expectativa, compromisso. 3. Alguma coisa que dá motivo para determinadas esperanças. Primeiro, eu quero que vocês percebam que promessa está sempre ligada a uma ideia de compromisso. Quando você promete, você assume um compromisso. Você assume que você fará ou que dará alguma coisa a alguém. Isso tanto vale para as relações humanas quanto para as relações entre o homem e Deus. E eu quero fazer mais uma separação com vocês, que é do Evangelho do Senhor e para esse mundo gospel que a gente vive. Como eu acabei de dizer para vocês, a nossa base, o nosso guia, a nossa vida, deve estar baseado na palavra do Senhor. E às vezes, as graves que estão ao nosso lado são justamente os movimentos gospel que estão ao nosso redor, que empurram frases feitas, que empurram canções que não seguem a palavra do Senhor, ou que a distorcem para que isso fique mais agradável, para que isso honre o meu ego, honre a minha vontade de me vingar do meu irmão, honre o pecado e diz que é a palavra do Senhor que está sendo pregada. Eu nunca vi coisa tão horrível, eu nunca vi coisa tão disfarçada. E é uma coisa que nós precisamos nos atentar demais, porque nós vivemos num mundo, principalmente hoje, em que a palavra está sendo negligenciada para dar lugar ao que atrai. Se a pessoa não consegue ficar meia hora sentada ouvindo um sermão, ouvindo uma mensagem, ela passa 2 horas ouvindo música. E as pessoas fazem, opa, vou fazer ela ouvir música. Aí faz 10 horas de música gospel, divide em 4, 5 CDs e vende, e as pessoas estão escutando mais música do que ouvindo a palavra de Deus. Mas o problema não é a música em si, porque nós acabamos de louvar uma música sobre Cristo que é maravilhosa. Mas muito do que está aí afora, muito, não é 50%, é mais. É lixo. João diz que nós não devemos crer a todo espírito, mas provar para ver se os espíritos são de Deus. Não é assim? Assim. Agora eu vou dizer a vocês, provem tudo o que vocês estão comendo para saber se é de Deus. O pastor disse aqui, quando o pastor superior aí foi falar sobre oferta, ele disse que não somente ouviu e obedeceu, mas foi olhar na Bíblia se era isso mesmo. Era isso que os bereanos faziam em Atos 17, se não me engano. Paulo elogiou o povo bereano, o povo da Bereia, porque eles ouviam Paulo falar e ia pegar a Torá lá, as escrituras, para saber se o que Paulo tinha dito era aquilo mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Então, antes mesmo de sair incluindo as coisas que vocês veem aí, que já vêm prontinhas, que vêm industrializadas, que vêm gospelizadas, procurem na palavra do Senhor. Antes de acreditar em sabor de mel, em descanso do Senhor, em quem tem promessa de Deus não morre, corra para a palavra do Senhor e veja se é isso mesmo que ela trata, se é esse mesmo ensinamento que ela nos prega. Amém. É verdade. A palavra do Senhor diz assim, não precisam abrir, mas eu vou só ler. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E Mateus 24,13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Promessas do Senhor. Agora é o seguinte, eu vou falar agora para vocês por que crer nas promessas do Senhor. Por que crer no Senhor e por que não crer no meu pai, por exemplo, que está aqui. Como crer no Senhor e não crer na minha mãe. Onde é que o conselho de Deus, o conselho da palavra do Senhor, onde é que esse livro cheio de página da lateral amarela vale mais do que o meu pai, do que a minha mãe, do que os meus amigos, do que os meus irmãos? Nós, quando vamos fazer qualquer negócio, principalmente quando envolve quantias altas, nós procuramos saber algumas coisas a respeito do outro para saber se vale a pena ver o negócio ou não. A mesma coisa é com a promessa. Eu separei algumas coisas para falar para vocês que são características das promessas do Senhor e que nós devemos sempre nos atentar. A primeira é a autoridade. A promessa do Senhor
ela tem autoridade. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. A palavra do Senhor tem suprema autoridade sobre todo homem, exaustivamente. Se ele disser sim, é sim. Se ele dizer não, é não. E não adianta sentar, emperrar e descansar em Deus, ver se ele muda a opinião, porque ele não vai mudar. O texto que nós lemos no início foi que ele nunca muda as palavras dos seus lábios. O que ele disse está dito e é o que é. Ele é soberano e tem autoridade sobre as nossas cabeças. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele não é, por exemplo, como um cara... Eu vou exagerar, mas, por exemplo, um cara se candidata a vereador e na promessa de campanha diz que vai baixar o preço da gasolina. Ele pode até ser eleito vereador, mas ele tem autoridade para baixar o preço da gasolina? Não. Agora, se Deus chegar através da palavra do Senhor, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. Ele tem autoridade para fazer a afirmação dessa? Amém. Tem autoridade. Glória a Deus. Primeira questão da promessa do Senhor: autoridade. Segundo, o nome do que promete. Quando alguém lhe faz uma promessa e você sabe que aquela pessoa tem um mau nome e que ela tem um nome sujo nos lugares, que ela vive mentindo, você tem uma tendência já a descrer totalmente da promessa que aquela pessoa faz. Você já olha e faz: tá certo. Tchau. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 83, Jesus: saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és altíssimo sobre toda a terra. E Filipenses 2, do 9 ao 11 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e tribunal, não é só dentro do tribunal de contas, é no céu, é na terra, é debaixo da terra. A autoridade, o nome dele abrange soberanamente todas as dimensões, digamos assim. Não há nada que escape à autoridade e ao nome do Senhor. Nós devemos confiar nas promessas do Senhor porque Ele tem autoridade. Em segundo lugar, porque Ele tem um bom nome. Em terceiro lugar, porque Ele tem poder para cumprir a promessa. E aqui eu não vou nem me alongar muito. Estava até estudando sobre isso e, se não me engano, 41 passagens que Deus é chamado de Todo-Poderoso na Bíblia. Eu não sei como é que dá para se referir ao poder de alguém dizendo mais do que Ele sendo Todo-Poderoso. E 31 dessas 41 vezes que Ele é chamado de Todo-Poderoso na Bíblia estão no livro de Jó. Jó, vocês sabem, foi um rapaz em que Deus tirou tudo dele e ele chamou durante todo o livro 31 vezes Deus de Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que apesar de toda a aparente justiça que Jó tinha, e ele defendeu isso até o final do livro, ele continuava crendo que Jesus era o Todo-Poderoso. Deus era o Todo-Poderoso. Era o El Shaddai, nas línguas originais. E também tem no Salmo 19 que ele fez os céus. Os céus proclamam a glória do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e Ele fez os céus. Então, por que crer nas promessas do Senhor? Ele tem autoridade, Ele tem um nome sobre todo nome e Ele é Todo-Poderoso. Aleluia. Mas você diz: Mateus, mas isso é só questão de fé. E se eu não crer que Ele tem autoridade? E se eu não crer que Ele é Todo-Poderoso? E se eu não crer que Ele fez o céu? E se eu não crer que Ele morreu por mim e Ele não tem mais valor? Se eu descrer tudo isso, eu li um livro recentemente que se chama Por que Crer na Bíblia? E nesse livro ele fez um cara chamado Peter
Peter Stone, ele é professor emérito do Westmont College, na Califórnia. O professor emérito é aquele que é homenageado pela universidade depois que ele se aposenta, pelos seus trabalhos acadêmicos na universidade. E ele fez um estudo sobre promessas do Antigo Testamento. Ele pegou 11 profecias, 11. Um terço da Bíblia é profecia, um terço. Ele pegou só 11 profecias de 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Miqueias. As profecias falavam sobre a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, a reconstrução do templo e o posterior crescimento da cidade. Todas as profecias, essas 11, se cumpriram ao pé da letra. Do jeito que os profetas falaram, se cumpriram. E esse cara, esse professor, ele foi ver qual era a probabilidade disso acontecer. Porque ele dizia, não, se cumprir, mas foi por acaso. Ele jogou um nome aí, jogou uma data e no meio dos acasos colou. E ele foi fazer um estudo para saber qual era a probabilidade dessas 11 profecias se cumprirem. É uma ilustração que eu vou falar para vocês, ela é bem absurda mesmo. Mas prestem atenção. Vocês sabem e conhecem aquelas moedinhas de chocolate que é embrulhado num papelzinho dourado? Pronto. Vocês conhecem o Sol, conhecem? O Sol não é uma estrela grande, ela é uma estrela pequena. O professor Peter ele falou o seguinte: você pega uma pilha dessas moedinhas do tamanho de 100 bilhões de estrelas e adiciona a essa mesma pilha esse mesmo número por segundo durante 21 anos. A chance dessas 11 promessas se cumprirem ao pé da letra é a mesma de você tirar uma moeda desse monte de tolos de moedas de chocolate e a moeda que você tirou ser a moeda de ouro. É um número completamente absurdo a chance dessas promessas se cumprirem. E são só 11. Um terço da Bíblia é de promessa. E de todas as promessas que foram feitas na Bíblia, seguindo os critérios de que era mesmo falado, ou seja, rei tal, no reinado tal, vai acontecer assim, assado, assado, todas se cumpriram. Não houve uma que falhou pela metade, ou uma que ficou mais para frente, que não se reconheceu que ela tinha sido se cumprido. Todas se cumpriram. E a probabilidade disso acontecer ao acaso é absurda. E qual foi a conclusão do professor? É milagre de Deus. E talvez esta seja a maior evidência de que a palavra de Deus seja realmente a palavra de Deus. Porque o que ela profetizou se cumpriu. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus tem autoridade, ela tem poder, ela se cumpre. Ok. Mas qual deve ser agora a relação, não só dos cristãos, mas de qualquer homem, a uma promessa tão forte como a palavra do Senhor? O que é que isso deve gerar em nós? Qual deve ser a reação? E agora que eu sei que a palavra de Deus é a palavra de Deus, e o que ele disse vai se cumprir. E se ele disse que tem céu e inferno, é porque tem céu e inferno. Se ele disse que os crentes vão herdar a vida eterna, é porque ele vai herdar. Porque nunca uma vez ele falou e o que ele falou não se cumpriu. Então o que ele falou para o futuro é porque ainda vai se cumprir. E agora, o que é que nós fazemos? Em primeiro lugar, vou ler uma passagem que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 8. Quero que vocês leiam comigo, porque é de fundamental importância. E tem a ver com o que eu já disse sobre permanecer na palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, versos 6 ao 8. Amém? Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Um homem, ele não poderia chegar para Lilian e dizer: olha Lilian,
eu vou morrer por você. Eu sou o Filho de Deus. Quando você morrer, se você crê em mim, você vai morar no céu comigo. A mensagem de Jesus Cristo. Mas antes ele dizia, arrependei-vos do seu pecado, crê em mim. A mensagem que eu quero trazer para vocês, que eu já falei e que eu quero repetir, é permanecer na palavra do Senhor. Nós lemos no início, permanecer na palavra do Senhor, no livro do Antigo Testamento. Agora nós vemos Paulo no Novo Testamento dizendo, permaneçam no Evangelho que eu vos falei. E se alguém pregar outro Evangelho, se alguém querer atrapalhar, se alguém me oferecer as grades que eu falei, amaldiçoe-as, porque a palavra do Senhor é a única que se cumpre. Amém. E se ela é a única que se cumpre, ela é a única que merece crédito. Glória a Deus. Eu não posso desacreditar na palavra do Senhor. Nós vimos que a palavra do Senhor tem autoridade, tem poder, e nós vimos através da ciência o quanto é absurdo que as promessas de Deus se cumpram por mero acaso, porque alguém falou e ela se cumpriu ao acaso. Paulo confirma de que a verdade do Evangelho ela é perene, ela é permanente, e que nós devemos nos firmar sempre na palavra de Deus, e não devemos aceitar outro Evangelho. Então me deixe bater na mesma tecla novamente. Tudo o que vocês ouvem, tudo o que vocês leem, tudo que vocês curtem e compartilham no Facebook, pelo amor de Deus, confiram com a palavra do Senhor para saber se é isso mesmo que ela diz. Se é isso mesmo que ela diz. Que às vezes você toma uma mentira por verdade e aquilo traz certo conforto ao seu coração. Mas mais para frente, você acaba descobrindo de um jeito ou de outro, se você for fiel, que tudo aquilo que você acreditou, na verdade, estava perdido. Que aquilo não era a verdade do Senhor. E o que tem me chateado muito, muito mesmo, é que as pessoas ouviram tanto um evangelho maltrapilho, que Paulo disse que o que não foi evangelho de Cristo realmente não é evangelho. As pessoas ouviram tanto esse tipo de evangelho ruim, essa outra mensagem que não é a palavra de Deus, que quando alguém chega para ela e diz, convertei-vos e crede no Evangelho, elas não acreditam mais. Chega, mas peraí, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, ela perdoa os meus pecados, Ele me aceita do jeito que sou, mas a gente não pode, meus irmãos, comer a palavra pela metade. A gente não pode escolher o que a gente acredita e o que a gente não acredita. Nós lemos que toda a palavra do Senhor se cumpre. Então, se nós lemos que Ele é amor, mas que Ele diz também que você tem que se arrepender, então Ele é amor, mas você tem que se arrepender ao mesmo tempo, do mesmo jeito. E tem me incomodado muito de pessoas que leram a simples frase, convertei-vos, e elas simplesmente ficam chateadas. Me converter de quê? Eu fico pensando, como é que a pessoa se diz cristão e ouve convertei-vos e fica chateada? Mas não foi isso que Jesus pregou? Não foi isso que ele fez durante todo o ministério dele? Ele não chegava no lugar assim, convertei-vos, e depois começava a ensinar. Não foi isso que Paulo fez, não foi isso que Timóteo fez, não foi isso que Apolo fez, não foi isso que todos os grandes homens da Bíblia fizeram? Chegaram para o povo e disseram, convertei-vos, muda de rota, olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. E as pessoas hoje se dizem cristãs e quando aparece um que chega e diz, olha para Deus, convertei-vos, ela se sente ofendida. Há um ditado que diz, quem não deve, não tem. E é um ditado que até hoje, eu procuro selecionar muito o que eu falo, mas é um ditado que até hoje se provou verdadeiro. Porque se tem uma pessoa que diz que é crente, e eu chego para ela e digo convertei-vos, e ela se chateia, no mínimo ela tem alguma coisa para se converter. No mínimo ela tem um pecado que está escondido, precisa ser revelado, precisa ser perdoado por Jesus. Então, pelo amor de Deus, quando vocês leem convertei-vos na palavra do Senhor, aplique primeiro aos seus corações. Quando Isaías pregou convertei-vos dos seus maus caminhos, ele estava falando para o próprio povo, para os judeus, para os crentes. Ele não estava falando a gentios. Estava falando a pessoas que nunca tinham ouvido falar da palavra do Senhor. Ele falou para os seus da sua própria casa. Sabe como Isaías morreu? Ele foi partido ao meio, porque pregou a palavra do Senhor. Meus irmãos, vou repetir de novo. Aquele que perseverar será salvo. Aleluia. Isaías perseverou. E ele foi cortado ao meio. Mas ele não negou a palavra de autoridade que eu falei a vocês até agora. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre.
E não vale a pena negar a verdade do Senhor por qualquer outra coisa, mesmo que isso custe a sua vida. Porque por ser a única palavra que ela se cumpre, é a única que vale a pena você acreditar. É verdade. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Mas não é fé em filosofia, não é fé em ciência, é fé na palavra do Senhor. Nós devemos ter sempre isso em mente. Nós devemos governar nossa vida pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor. Se nós temos uma posição contrária, por exemplo, há pessoas que dizem cristãs, mas aceitam sexo antes do casamento. E a Bíblia condena o sexo antes do casamento. Então, se você acredita em uma coisa que a Bíblia diz o contrário, então o problema não está na Bíblia. Ela não está ultrapassada. O problema está em você, que ainda não entendeu o ensinamento. Amém. A palavra do Senhor, ela permanece. A palavra do Senhor nunca vai ser ultrapassada por pensamento de homem nenhum. É verdade. Quando é que o homem vai conseguir ultrapassar os pensamentos de Deus? Nunca. Quando é que o homem vai conseguir ser mais sábio do que Deus? Meus irmãos, repetir, eu já falei isso a vocês. Não selecionem o que vocês veem na Bíblia. Comam ela por inteiro. Aproveitem todo o conselho de Deus, todas as palavras, todas as letras, todas as vírgulas, todas as traduções possíveis. Aprendam ao máximo, ao máximo. Amém. Tem gente que não Aleluia. gosta de estudar a palavra de Deus, mas eu comecei a ler sobre escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. Aí é um negócio meio complicado, porque tem muitas profecias que não se cumpriram, você tem que usar a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Mas eu vejo pessoas que ignoram totalmente o assunto. Como tem gente que ignora totalmente, por exemplo, a salvação para se dedicar à prosperidade na terra. E eu quero compartilhar a minha alegria com vocês de estudar a palavra de Deus para saber como é que vai ser quando nós chegarmos lá. Amém. Eu não quero ser salvo e eu chegar, andar nas ruas de Ouro Cristal e olhar para um lado, olhar para outro e não saber o que é que eu estou vendo. Eu não quero olhar e ficar chamando um, dizendo o que é isso, o que é aquilo, e ele me explicando. Eu quero olhar para tudo, eu já quero saber o que é que eu estou vendo, eu quero saber onde eu estou. Eu quero olhar para Cristo e saber que é Ele. Porque as pessoas, não existia Facebook na época de Jesus, as pessoas vocês não sabem. Mas como ele chegava no lugar, as pessoas olhavam e já sabiam que era ele. Não sei se era porque ele estava no meio da multidão, não sei se era porque ele chamava como chamou Zaqueu, eu não sei. Mas sei que de alguma forma, enquanto Jesus estava no lugar, as pessoas chegavam e reconheciam ele. E eu estou há 2000 anos distante de Jesus Cristo, mas eu quero aprender o máximo da palavra de Deus, para quando chegar lá, naquele céu, naquela maravilhosa vida, Aleluia. eu posso olhar ali no meio daquela multidão, que é maior do que as estrelas do céu, e dizer: aquele lá no meio é o meu Salvador, é o meu Bendito seja o poder de Deus. Eu faço parte desse povo salvo, desse povo eleito, desse povo que recebeu o sacrifício do Senhor. Eu quero ver todos vocês lá. Eu quero que todos vocês, comigo, quando estiverem lá, olhem para o lado, olhem para o outro, assim como eu saibam o que está acontecendo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou falar um pouquinho sobre a história de Abraão. Como deve ser a nossa reação às promessas de Deus. Porque vai falar nisso. Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus sobre a descendência dele, que seria grande, ele tinha 86 anos. E a esposa dele, obviamente, já era estéril, podia mais ter filhos. Aí Sara foi lá, Sarai chegou lá para ele e disse: toma minha serva Agar e tem um filho com ela, porque a partir de será gerada a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão aceitou o conselho e teve um filho com Agar, e esse filho chamou-se Ismael. 13 anos depois, Deus se encontra com ele de novo, através de anjos, que aparecem como viajantes no deserto. Ele vai lá e diz a Sara: pega da melhor farinha, faz um pão e traz para cá para a gente comer. Sara foi, fez o pão e levou para eles. Enquanto Abraão comia com os anjos, anjo come, viu? Só para... Enquanto ele comia com os anjos, eles disseram que, através do poder do Senhor, que ele teria um filho, mas seria através de Sara. E esse seria o filho da promessa. Só que, desse tempo, da primeira promessa, que a descendência dele seria grande, para a segunda promessa, de que ele teria Isaac, seu segundo filho, se passaram 13 anos. Então, Abraão chegou em Canaã
passou 10 anos e ele não teve um filho com Sara. Aí chega o Senhor a Abraão e diz que a desejo dele vai ser grande. Aí ele vai, mas não, ele não tem um filho com Sara, ele tem um filho com Agar. E depois se passam mais 13 anos, Deus fala com ele de novo e diz que ele vai ter um filho chamado Isaac. Ou seja, se juntar todo o tempo da promessa que Deus prometeu a ele descendência, e até o tempo que Isaac chegou, são quase 25 anos que ele esperou. E como eu disse a vocês no início, realmente há um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Nós não podemos nos adiantar a esse tempo, nem muito menos viver e descansar em Deus, como eu falei. O que aconteceu durante a primeira promessa, quando Deus prometeu a descendência grande em Abraão? Ele olhou para as circunstâncias, ele já era meio velho, 86, Sara já não podia ter filhos, e havia o costume de quando a mulher não pudesse ter filhos, ela entregava a serva, e o filho que o marido tivesse uma serva era considerado descendência dele e filho da mulher dele. Ou seja, seria como uma criança que tivesse duas mães. O que aconteceu? A própria Sara, assumindo a sua posição já de idosa, digamos assim, ela fez, toma Agar, tem um filho com ela, e a partir daí Deus vai cumprir a promessa. Eu quero trazer a mente de vocês, como eu já falei muito e repeti muito, falando sobre a autoridade do Senhor. Ele disse que o filho seria de Abraão, e mais para frente ele disse que o filho viria de Sara. Mas entre o tempo da promessa em que viria de Abraão e viria de Sara são 13 anos. E ele passou esses 13 anos esperando no Senhor alguma coisa acontecer, porque ele já era velho. Mas a Bíblia não entra em detalhes sobre o que Abraão fez nesses 13 anos que ele, entre a promessa que ele ia ser grande e a promessa de Isaac. O Novo Testamento, como questão de ser uma revelação progressiva, ser uma revelação maior do Novo Testamento, ela já mostra o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos a promessa da vinda do Senhor. Eu queria ler um texto para vocês, está lá em Pedro, eu queria que vocês lessem comigo. Está lá em 1 Pedro 5, desde o versículo 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre alicerces firmes. Aleluia. Abraão não tinha esse tipo de revelação, mas por ser o homem que Deus escolheu para que a partir dele gerasse a descendência, dá para pensar que ele era um homem fiel a Deus, que oferecia o sacrifício regularmente, de acordo com a época dele, que ele orava ao Senhor, que ele era obediente. Mas no Novo Testamento nós já temos instruções mais claras sobre o que fazer entre o período que nós tomamos conhecimento da promessa do Senhor até o cumprimento dela. E perceba, vou insistir muito nisso com vocês, já insisti. Não se trata de descansar no Senhor. Não se trata de sentar e ficar inerte no meio do tempo, esperando que Jesus aparecer de novo. Ele diz: estejam alertas, vigiem. Isso parece uma atitude de empenho do crente. Estejam alertas, vigiem. O diabo está aí procurando devorar vocês. Vocês não podem ficar parados. Vocês não podem brincar com o que está acontecendo. Vocês não podem fingir que são crentes e ficar escutando música gospel o dia todo sem ler a palavra. Vocês precisam se alimentar da palavra do Senhor. Vocês precisam ser crentes dedicados. Vocês precisam estar fazendo alguma coisa, se fortalecendo o tempo todo, porque os dias são maus. Amém. E isso também é uma promessa do Senhor.
nós vimos que as promessas do Senhor se cumprem. Então, se ele diz que o diabo está em derredor procurando a quem possa tragar, é porque ele está em derredor procurando a quem possa tragar. E se você não vigiar e nem tiver atenção, ele vai invadir a sua vida. É verdade. E é responsabilidade sua se proteger, porque ele já avisou. Mas, felizmente, ele ainda tem a promessa do finalzinho dos últimos versículos. Ele diz que o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, confirmará, fortalecerá e porá sobre firmes alicerces. Mas, além dessa promessa, há algo que se chama muito comumente, tá? As armas do crente. Como quer que o crente luta contra o diabo? Eu quero repetir para vocês quais são as armas do crente. Em primeiro lugar, oração e jejum. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim. Deixa eu ver aqui. Filipenses 4, 6 ao 7. É o que 1 Pedro 5, 7 diz também, falando sobre ansiosidade, né, para que ninguém fique ansioso, porque ele tem cuidado de nós. E Paulo, o apóstolo Pedro fala isso, e o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Enquanto nós esperamos a promessa de Jesus Cristo se cumprir, há um período e há o que fazer. E uma das armas do crente, como é vulgarmente dito, é a oração. E Paulo nos ensina através da carta aos Filipenses que através da oração e das súplicas, todas as nossas petições devem estar diante de Jesus. Mas não se trata de fazer um diário para Ele e contar o seu dia inteiro. Talvez você goste de fazer isso, mas não se trata disso. Contar tudo ao Senhor, depositar aos pés dele a nossa ansiedade, depositar aos pés dele as nossas petições, tem um objetivo. E o objetivo, que ele termina o texto acabando de ler dizendo, é para que a nossa mente e o nosso coração estejam guardados em Cristo Jesus. Houve um momento da minha vida que tem uma vez que a gente lê as passagens da Bíblia e às vezes passa despercebido, mas às vezes quando você está sofrendo e lê, você passa a entender o que ela significa. Foi justamente o que aconteceu quando eu li essa passagem há um tempo atrás, que eu estava pedindo muito a Deus paz no coração. E a mesma coisa que eu disse a vocês, eu disse a mim mesmo. Eu quero ter paz no coração. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus fala sobre tudo. Então, o que, é que a palavra de Deus diz sobre ter paz no coração? Então, eu fui procurar na Bíblia o que é que ela dizia sobre ter paz no coração. E ela dizia que quando você ora e suplica a Deus e bota diante dele todas as suas petições e todas as suas súplicas, a paz que excede todo o entendimento guarda sua mente. Aleluia. Isso fica de ensinamento para vocês, que vocês nunca mais leiam isso como uma instrução de Pedro, a igreja que ele estava falando, não muito técnico, mas tragam isso para a vida de vocês. E quando vocês precisarem de paz, vocês não vão chorar, vocês não vão se lamentar, vocês não vão se ajoelhar e dizer, Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Como disse a vocês, e repito, sempre há o que fazer, vocês têm o que fazer, a palavra diz o que fazer. E ela fala sobre oração e súplica diante do Senhor. Em segundo lugar, leitura e meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, depois de falar das promessas do Senhor, por que nós devemos crer, qual deve ser a reação do crente às promessas, eu quero falar um pouco sobre obediência a vocês. Obediência. Porque se nós seguimos a palavra do Senhor, porque ela é verdade, porque ela tem autoridade para isso, nós precisamos obedecê-la.
Não dá para crer na palavra do Senhor sem obedecer. Senão, ela se cumpre na vida do que está ao meu lado, não vai se cumprir na minha, porque eu não estou obedecendo. Esse talvez seja o ponto mais importante que eu quero trazer a vocês, porque como eu bati muito nessa tecla, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir de qualquer forma. Mas, meus irmãos, faz muita diferença em como você reage à palavra do Senhor. O pastor, uma certa vez, ele disse assim: você vai servir a Deus de qualquer forma, mas você pode servir a Deus como Judas ou como João. Então, se eu fosse vocês, e eu faço parte de vocês em Cristo Jesus, nós devemos estar sempre preocupados com como nós servimos ao Senhor. Nós temos que estar preocupados em obedecer ao Senhor de coração, para que nós não sirvamos a Deus como Judas, não sirvamos a Deus como falsos profetas, não sirvamos a Deus como mensageiro de Satanás. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor em todo o tempo, na autoridade, no nome, no poder dele, para que tudo que sai da nossa boca e do nosso coração edifique as vidas dos que estão à nossa volta. Aleluia. Amém. Amém. Vocês creem? Glória a Deus. Creem. Amém. Obediência. Em primeiro lugar, obediência, ela é a qualquer custo. Jesus disse que quem quiser seguir a Ele, tome a sua cruz e o siga. Vale lembrar que quando ele disse isso, ele não havia sido crucificado ainda. Então ele chegava para mim, se ele estivesse aqui hoje, ele disse: Mateus, se você quer me seguir, larga a tua faculdade de Direito, a tua família, a tua casa de primeiro andar, e vamos comigo pregar o Evangelho para o Estado Islâmico. Ele estava dizendo: se quer me seguir, venha comigo para morrer. A palavra do Senhor, ela deve ser pregada, ela deve ser lida a qualquer custo, a custo de cruz. Primeira coisa, a qualquer custo, a custo de cruz. Agora que eu falei sobre não crer no meu pai, não crer na minha mãe, mas crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que ama ao seu pai e à sua mãe mais do que a Deus, mais do que a Jesus Cristo, não é digno dele. Diz que aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a Jesus Cristo não é digno dele. Eu pensei, isso é meio um exagero, ele não quis dizer isso realmente. Ele disse, mas foi só para dar uma ilustração. Ele não queria mesmo que os homens deixassem seus pais, suas mães, seus filhos, suas filhas. Meus irmãos, nós vimos que a palavra de Deus se cumpre. Então, se ele disse que se você amar seu pai, sua mãe mais do que a ele, você não é digno dele, então você não pode amar mais seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem seu emprego, nem seu casamento, nem seu namoro, nem nada você pode amar mais do que amar o nome do Senhor. Amém. Porque pai e mãe morre, filho e mãe morre, emprego você é despedido, casamento acaba, namoro hoje é, amanhã não é. Mas como eu disse a vocês, a palavra dos lábios do Senhor não se altera nunca. Aleluia. Nunca. Então, o que ele disse é verdade, não importa o tempo, não importa a cultura, não importa o povo, raça, tribo, língua, nação. Deus não faz exceção de pessoas. Ela é a mesma palavra para todos. Sim, ainda tem mais, que ele disse que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no céu cego do que vendo no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor entrar sem uma mão no céu do que com as duas no inferno. Isso é um ensinamento muito forte. Foi nos tempos de Jesus e é hoje também. Você vê que sempre Cristo, ele trata de deixar claro que a prioridade é Ele próprio. Amém. Ele próprio. É verdade. Se você rouba, pare. Se preciso, arranque as suas mãos, mas pare de pecar. Isso ofende a Deus. Se com seus olhos você está vendo coisa má, fure. Mas entre cego no céu. É melhor entrar cego no céu do que vendo no inferno. Obedecer, meus irmãos, é a qualquer custo. O céu não vale seu braço, não vale seu olho, não vale sua perna, não vale seu casamento, seu namoro, seu emprego, sua família.
A palavra do Senhor, ela tem autoridade, poder, ela se cumpre, não importa a que tipo de classe social, a roupa que você veste, o seu credo, ela vai se cumprir diante de todas as pessoas. Ela deve ser o nosso guia, ela deve ser a base. E eu vou repetir isso até o final, até que vocês enjoem de ouvir isso, mas amanhã vocês ainda vão lembrar. Certo? Segundo lugar, em primeiro lugar, obediência a qualquer custo. Segundo lugar, a obediência não pode ser algo esporádico. Ela não pode ser só de vez em quando. Ela não pode ser só quando eu quero, quando eu acredito na Bíblia. Ela não pode ser só quando eu estou precisando. Quando eu não estou precisando, eu não obedeço. Mas quando eu preciso, eu obedeço. Ela deve ser a vida do crente. Aleluia. Acho que eu comecei até pelo pouco mais forte, né? Do que obedecer a qualquer custo. Mas obedecer sem ser constante na obediência do Senhor é uma coisa muito importante a ser lembrada. Eu, há uns tempos atrás, havia um pecado que eu cometia sempre. E eu chegava para Deus, depois de cometer o pecado, e dizia: Senhor, perdão, eu não vou cometer mais. Mas dava um tempo, ia acontecer de novo, e eu pecava outra vez. Eu chegava e dizia: Senhor, perdão, não vou pecar mais. E repetia, e repetia, e repetia. Há casos que isso se torna uma hipocrisia. Você não é um arrependido. Você vai a Deus porque você está com remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Quando você se arrepende, você não faz mais. É verdade. Quando você sente remorso, você chora e pede perdão. Mas no outro dia você está fazendo a mesma coisa. É verdade. Por isso que quando Jesus perdoava os pecados de alguém, ele dizia: perdoá-los estão os teus pecados. Vá e Não peques mais. não peques mais. Porque ele estava dizendo: se arrependa. Eu não quero mais ouvir falar do seu remorso. Eu não quero você sentindo culpa. Eu quero que você se sinta arrependida. Ou arrependido. Eu quero que a minha palavra que sai da minha boca, lhe emitindo perdão, faça você se arrepender e não mais praticar o que me ofende, o que ofende a santidade de Deus. Em primeiro lugar, obediência a qualquer custo. Em segundo lugar, obediência não pode ser dia sim, dia não. Ela tem que ser parte da vida do crente. Ele deve viver em obediência. Tudo deve estar abaixo da obediência à mensagem do Senhor. Em terceiro lugar, eu estou já terminando. A Bíblia não ensina um ajuste aqui e além. Ela diz que o homem precisa nascer de novo. Porque às vezes, conheço várias pessoas, inclusive na faculdade, que às vezes você olha assim, e às vezes você olha um irmão na igreja e diz: vai, acho que diante de Deus, essa pessoa aí está mais bem na fita do que a que está na igreja cultuando o mesmo Deus que ele. Às vezes eu acho que olhando para o meu irmão, aquele que está lá no mundo está melhor que ele. E eu acredito que algumas vezes vocês já devem ter pensado dessa forma. E que alguém que está no mundo às vezes está melhor do que o que está dentro da igreja, porque lá fora ele parece bonzinho e o daqui de dentro parece mal. Eu quero que isso faça sentido para vocês, porque como eu disse, Deus exige o nascimento de novo. Isso significa que por mais que você ache as pessoas boazinhas do lado de fora, por mais que você mesmo se ache um bonzinho, Deus não requer um ajuste aqui e ali. Ele não disse: você mente, para de mentir, e agora você vai para o céu. Se você rouba, para de roubar, agora você vai para o céu. Primeiro ele exigia o arrependimento, ou seja, você não vai fazer mais. Aí sim a palavra tem poder na vida do crente. Quando ele se arrepende. Quero repetir para vocês: o homem, todo homem, nenhum de nós aqui, nem nenhum de nós no mundo inteiro, precisa de um ajuste aqui e ali. Ele não precisa arrochar um parafuso e pronto, ele vai para o céu. Todos, sem exceção, precisam nascer outra vez. Aleluia. Nascer Amém. outra vez. O jovem rico chegou a Jesus e disse que cumpria todos os mandamentos, ele que era criança, e era justo por causa disso e tal. Jesus Cristo chegou para ele e faz: tá certo, quer me seguir? Vai lá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vamos embora, carrega a sua cruz. A Bíblia diz que ele foi embora triste.
Mas Deus só exigia uma coisa dele, era só um ajuste. Não, meus irmãos, não era só um ajuste. Todo o amor dele estava no que ele tinha. Por isso, ele preferiu não amar Jesus Cristo e amar o que ele tinha. Quando você deixa de amar o que é o seu centro, o que é a sua vida, o que é a sua paixão, o que você vive para nutrir, para alimentar, aí sim alguém pode chegar para você e dizer: você realmente nasceu de novo. Você amava o dinheiro e hoje você vende tudo o que tem para ajudar um irmão que está necessitado. Antes você roubava até a sua mãe, mas hoje você tira a comida da sua boca para ajudar ela em casa. São atitudes que realmente remontam à ideia de que alguém realmente nasceu de novo, de que ela mudou da água para o vinho realmente. A mudança é completa. A Bíblia diz que é uma nova criatura. Jesus Cristo diz que é preciso nascer de novo. Então não é só um ajuste aqui e ali. E é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque sem Evangelho não tem fé. Se tem fé, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. E os homens não precisam de ajustes, eles precisam de fé, para que a partir da fé venha o arrependimento e eles consigam chegar no mesmo céu que nós. Há mensagens, meus irmãos, de obediência, ela tem que ser a qualquer custo, ela tem que ser o tempo todo, e ela tem que ser evidente a todos os homens. Cada um de nós deve provar-se todos os dias, para saber se ainda estamos na fé, se o que nós cremos ainda faz efeito nas nossas vidas. Se a cruz que nós dissemos professar faz parte dos nossos lábios, faz parte das nossas atitudes, se a cruz que Jesus Cristo morreu nela, ela realmente lavou nossos pecados e pela fé, nós não fazíamos mais o que fazíamos quando não éramos os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Vou terminar agora. Abra suas Bíblias em Lucas 6, por favor. Lucas 6, versículo 46. Versículo 46 e 49. Meus irmãos, eu falei a vocês das promessas do Senhor, que elas não mudam e que a palavra do Senhor permanece para sempre e que Ele nunca mudará qualquer palavra dos seus lábios. Se Ele disse que o que perseverar até o fim será salvo, é porque o que perseverar até o fim será salvo. Se Ele prometeu uma coroa de glória a quem resistir à tentação, é porque na eternidade nós vamos ter uma coroa de glória, porque resistimos à tentação. São cumprimentos literais, são cumprimentos cheios de poder, de autoridade. As promessas dele se cumprem e nós vimos que é impossível que a palavra do Senhor ela se cumpra pela metade, ou se cumpra da metade para frente, ou se cumpra de cima para baixo, mas não na horizontal. Ela vai se cumprir da maneira mais perfeita possível. Aleluia. Nós ouvimos o que é promessa, nós vimos que promessa é sinal de compromisso. E nós vimos também por que crer nesse compromisso. Nós cremos nesse compromisso porque ele tem autoridade, porque o nome do que prometeu é fiel, Glória a Deus. porque ele tem poder para cumprir a promessa. Quais devem ser as nossas reações às promessas de Deus? Em primeiro lugar, não invente descansar no Senhor. Sempre há o que fazer. Seja orando, seja meditando na palavra, seja fazendo o Senhor reconhecer por meio de orações e súplicas todos os nossos pedidos. Mas não aceite mais esse ensino de descansar no Senhor. Mesmo que você ore por 24 anos, por orou anos, esperando o filho dela. Mas ela estava fazendo alguma coisa. Ela não estava sentando, esperando o bebezinho cair do céu. Não se tornem crentes preguiçosos. Nós falamos sobre Abraão e a partir de Abraão nós aprendemos um pouquinho sobre como reagir às promessas de Deus. Nós lemos em Gálatas que o Evangelho é um só. E qualquer coisa que escape ao Evangelho de Deus tem que ser amaldiçoado, seja o que for, o mais bonitinho que seja, mesmo que ele tenha uma melodia bacana e seja cantado por Carlos Alberto. Se não for o Evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Isso é para a nossa salvação, meus irmãos. Não é porque eu quero censurar o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão lendo, quero censurar os autores,
os seus programas de televisão que você vê na internet. Eu digo isso para a salvação de vocês. Porque se foi Jesus Cristo que falou isso, e se foi Deus que disse isso, então realmente, se meus olhos fizerem pecar, eu sou mais justo em arrancar meus próprios olhos, mas eu quero entrar no céu. Aleluia. Porque o que ele disse é verdade. E se é verdade, eu devo crer. E não crer é um desserviço à palavra do Senhor. É por isso que quem não crê, como a Amanda falou, já está condenado. Porque há uma verdade, o resto são grades para você se segurar. E você não crê nessa verdade, você prefere as grades. Então o que é que você merece? O que foi que você escolheu fazer? É por isso que quem não crê está condenado. Só há uma verdade. Uma verdade. Duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Só existe uma. Se você ignorar a palavra do Senhor para se apoiar em filosofia, sociologia, história, seu artista gospel preferido, seu pastorzinho preferido, colocando ele como uma mediação entre você e Deus, eu sinto muito, meus irmãos, você está no caminho errado. A palavra do Senhor diz que só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Glória a Deus. Todo respeito ao pastor Wilson pela autoridade que foi investida na mão dele nesse ministério. Mas se ele disser a vocês qualquer coisa, você tem a obrigação de perguntar a Deus. Deus, a palavra que saiu da boca do pastor Wilson é a mesma palavra que saiu da sua boca. Desse jeito. O Espírito que falou através dele é o teu Espírito Santo. Se não for, meus irmãos, não tenha medo de desobedecer o pastor Wilson, não. Mas só se não for. Se não for. Não é eu não gostei do que o pastor Wilson falou e eu não vou obedecer. Nós vimos que a palavra do Senhor se cumpre mesmo que nós não gostemos dela. É verdade. Se nós não gostamos de alguma coisa que está na Bíblia, o problema está em nós e não na Bíblia. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Aleluia. Amém. Não posso Glória a criar uma Deus. grade para me segurar nela. É. E quando chegar do grande dia, eu dizer, mas Senhor, olha isso aqui. Cansei de ver. Alunos normais. Você faz, vamos para a igreja? Eu falei, não rapaz, eu tenho que estudar. Aí eu fico, tem uma vez que eu criei tanta raiva disso, e tem uma vez que eu cheguei, aí no dia do julgamento, que Jesus quis chegar para você, e se você teve a oportunidade de ir na minha casa e não foi, aí você vai dizer, Jesus, eu estava estudando. Aí vai dizer, você estava estudando, não sabia. Agora você pode entrar, eu estava estudando. Não é assim não. Você está trabalhando, o trabalho toma o seu tempo, e você não vai mais para a casa do Senhor. Aí chega lá no dia do julgamento, ele pergunta, onde é que você estava? Diz, Senhor, eu estava trabalhando. Estava trabalhando. Pode entrar, estava trabalhando. Não. Eu disse a vocês, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora, mas entra cego no céu. Isso não é brincadeira, a palavra do Senhor se cumpre integralmente, todas as letras. Se o teu emprego tira teu tempo de Deus, então larga o emprego e vai para onde você possa louvar o Senhor. São ensinamentos claros, meus irmãos, que precisam ser seguidos. Eu creio que há realmente casos excepcionais em que a pessoa depende do emprego e que ela só pode ir nos domingos. Que você assuma esse emprego, que você sustente a sua casa, mas que você não viva como se fosse trabalhar nesse emprego para sempre. Porque você precisa de ter o seu tempo de dedicação a Deus. Se você entrar numa jogada dessa, que você precisa tirar o tempo que você dedica ao Senhor, para dedicar a si mesmo, mesmo seja por um bem de família, que isso esteja sempre na sua mente, que seja temporário. Que você diga, eu estou aqui, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer de tudo para estar num trabalho em que eu possa glorificar o Senhor e glorificar a minha família através do meu trabalho ao mesmo tempo. Aleluia. Amém. Não posso colocar nada na frente da verdade do Senhor. Amém? Amém. Vamos ler o texto que eu falei a vocês. A parábola do sábio e do insensato. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não praticais o que eu vos ensino? Verso 46 do capítulo 6. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha.
E sobrevindo a grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas ela não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pela Tua misericórdia estamos aqui, Senhor. Pela Tua misericórdia estamos cheios de saúde, Senhor. Estamos cheios de prazer de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Sim, Senhor. Pai, que a palavra que hoje eu falei aí aos meus irmãos permaneça no coração deles, Senhor. Eu não quero descobrir, Senhor, que a Tua palavra que foi pregada hoje, na semana que vem, foi esquecida. Eu quero, Senhor, que assim como as Tuas palavras se pregaram nos corações dos Teus apóstolos, a ponto de eles entregarem a própria vida pela Tua causa, que o poder da Tua palavra que se cumpre, Senhor, esteja nos corações destes crentes hoje aqui. Sim, Senhor. Para que nunca mais esqueçam, Senhor, do poder da Tua palavra, da autoridade da Tua palavra e do Teu nome santo que confirma todas as promessas e faz cumprir toda a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos de todo o mal. Age, Senhor, em nós e nos impulsiona, Senhor, a orarmos e apresentarmos todas as nossas petições e súplicas diante de Ti, Senhor, com ação de graças, para que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Ó Senhor, guarda-nos de todo o mal, protege-nos, nos impulsiona, Senhor, a obedecer a Tua palavra a qualquer custo, em todo o tempo, e nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes, como o homem que cavou e fundou os alicerces da sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, Senhor, todos nós sobrevivamos e mantenhamos a nossa casa de pé diante do Senhor e glorifiquemos sempre o Teu nome pela Tua palavra, pela Tua promessa que dura para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por todas as Tuas promessas, por tudo que tens feito. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.